Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na semana 5, com a mensagem 21, Guiados pelo Espírito de Deus, parte 1, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender cada ponto da palavra que Deus quer te mostrar. E também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui os vídeos do canal, que você compartilhe essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 39, no capítulo 8 todo. Senhor Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Senhor Jesus, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. Romanos capítulo 5, versículo 10. Senhor Jesus. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, alimentar-se sem pressa da palavra. Senhor Jesus. Nesta série do alimento diário, estamos abordando em detalhes o livro de Romanos. Avançamos pelos vários capítulos e demos a contextualização histórica dessa epístola. Vejamos agora um pouco mais do capítulo 8, um trecho cheio de riquezas. Cada versículo é como se fosse uma pílula multivitamínica. Por isso, é difícil avançar com velocidade. Na verdade, não temos muita pressa em avançar. Preferimos ir mais devagar, para que todos entendamos o que está na palavra de Deus. Não estamos comendo um fast food. Antes, queremos comer devagar, com calma. Quando comemos rápido demais, a digestão é péssima. Então, precisamos alimentar-nos do livro de Romanos com bastante calma, desfrutando e saboreando a palavra de Deus como o pão da vida. Senhor Jesus. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Desse versículo extraímos o tema desta série, salvos pela sua vida. Esse trecho é um divisor de águas. A primeira parte do versículo fala de tudo o que Cristo realizou em carne, por meio de sua morte em seu ministério terreno,
2000 anos atrás, fala do Cristo crucificado. A segunda parte fala de sermos salvos pela sua vida. Fala do que Cristo realiza hoje, mediante sua vida em nós. Hoje, o Cristo que temos não mais está em carne. Não é o Cristo físico crucificado, e sim ressurreto. É o Cristo pneumático. Esse termo pode soar estranho, mas significa que Cristo é o Espírito. No grego, Espírito é pneuma. Então, o Cristo pneumático é o Cristo que é o Espírito, Senhor Jesus. Devemos entender o segredo do capítulo 8 de Romanos, um dos primeiros capítulos da Bíblia que nos revela que Cristo é o Espírito, Senhor Jesus. Sua vida cristã, a menos que você veja isso, vai continuar do jeito velho e você nunca avançará. Porém, no momento em que você descobrir que Cristo é o Espírito, uma explosão acontece em sua vida. Mas a grande maioria dos cristãos não viu isso. Há outros versículos que falam sobre esse assunto, mas parece que estão escondidos. Por exemplo, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso, a maioria dos cristãos está presa, não consegue libertar-se, porque nunca viu que Cristo é o Espírito. Para muitos cristãos, Cristo ainda é o Jesus de Nazaré, é o que está no crucifixo. Porém, Cristo não está mais na cruz. Ele ressuscitou e hoje é o Espírito, que está no Espírito dos que nele creram. O versículo 22 do capítulo 4 da segunda a Timóteo fala: o Senhor seja com o teu Espírito, a graça seja convosco. E o versículo 17 do capítulo 6 de 1 aos Coríntios diz: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Essa é uma revelação que todos precisamos ter, e é isso que está no capítulo 8 de Romanos, Senhor Jesus. O capítulo 5 de Romanos fala do que Cristo realizou por meio da sua morte. Ele se encarnou, teve um viver humano perfeito, em carne e osso, mas sem pecado. Apesar de ser filho de Deus na sua divindade, ele não veio para ser um super-herói, o Deus onipotente, mas veio para ser o Filho do homem, Senhor Jesus. Em sua vida humana, no mistério terrenal, ele passou fome e sede, sofreu depressão no jardim do Getsemane. Tudo isso para entender a você e a mim, e interceder por você e por mim. Senhor Jesus, hoje, quando Satanás nos acusa diante de Deus, Jesus é nosso advogado e fala: Pai, eu sei o que ele está sentindo, porque sei o que é ser um homem, eu vou orar por ele. Ele foi castigado, crucificado, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus. Esse é o processo da sua redenção, Senhor Jesus. Hoje estamos falando de coisas profundas, por isso precisamos aprofundar-nos na palavra de Deus. Não podemos permanecer na superficialidade. O ser humano no mundo de hoje é extremamente superficial. Só cuida da sua aparência, da beleza. Só se preocupa com os bens que possui, com carro, com celular, com roupa, com qual corte de cabelo usar e assim por diante. Deus não olha para o exterior, mas para o interior. Deus não está preocupado com a embalagem, mas quer saber o que está lá dentro. Quando Samuel foi escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei, Deus lhe falou que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, Senhor Jesus. Não sejamos superficiais em nosso conhecimento de Deus e da palavra. Antes precisamos ler. Nota-se hoje que a tendência não é ler, mas assistir. Todos só querem ser impressionados visualmente. Ninguém mais senta para pegar um livro na mão. Porém, quando vemos as letras pretas no papel branco, um fenômeno acontece em nosso cérebro. O córtex pré-frontal é ativado. Ele sabe tomar decisões,
sabe interpretar o que ouve e vê, tem identidade, tem as próprias convicções. O córtex pré-frontal da pessoa que não lê vai sendo desativado, perde essa capacidade, e essa pessoa é facilmente influenciada pelos outros. Não tem mais identidade própria, convicção ou discernimento. Hoje, a maioria dos jovens não lê, só fica no celular ou na frente de uma tela de TV. Por isso não tem discernimento. É essa geração que o anticristo está preparando para segui-lo. Não menosprezemos a leitura da palavra. Ela é nossa salvação, Senhor Jesus. Devemos ler a Bíblia e os livros espirituais. Separemos uma noite por semana ou parte de um dia para ler com calma. Se lermos um livro a cada 2 meses, vamos adquirir mais conhecimento e crescer mais. Muitos despendem muito tempo vendo e assistindo o que não nos edifica. Vamos despender tempo na leitura, quer seja individualmente, quer seja com a esposa ou o marido. É bom ler certas coisas individualmente e outras juntos. Como igreja, podemos ter uma reunião semanal de leitura. Passados uns 3 ou 4 anos, 50 ou 60 livros serão lidos dessa maneira. Que coisa tremenda, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quero começar como todo o princípio da semana, me encorajando, Aqui na descrição tem o link da mensagem dessa semana. A gente assistir e ver ali o irmão falando, tocando na palavra, causa muito mais impacto, como o próprio Alimento Diário fala, quando a gente assiste algo, a gente quer um impacto visual, Ó Senhor Jesus. Eu aqui no canal procuro manter o mais simples possível, para que você possa prestar atenção na palavra, que você possa parar, ter um pouco, raciocinar um pouco, ter um pouco de discernimento na palavra, pegar a sua Bíblia ali, Senhor Jesus. É importante a leitura, como o Alimento Diário vem tocando, Ó Senhor Jesus. E também, fala também, eu acabei de chegar agora da Estância Árvore da Vida, Senhor Jesus, houve a conferência, agora já nessa primeira semana de março, desde o sábado de carnaval, e acabou ontem, dia 10 de março, Senhor Jesus, foram 9 dias, e ali foram dispensadas muitas palavras para nós, e daqui para frente, essa palavra vai ser mesclada, tudo que eu ouvi lá, tudo que eu ganhei, está sendo mesclado com o Alimento Diário, como essa questão que eu sempre toco, que essa palavra é uma palavra diferente, que é uma palavra profética, uma palavra dada para Deus, para nos dar direção. Então tudo que eu ganhei na conferência, e tudo que eu for colocando aqui no Alimento Diário, uma palavra vai mesclando, vai casando com a outra, porque Deus está complementando essa palavra. Podia simplesmente chegar aqui e dar a minha opinião, fazer um livro aqui, fazer um vídeo aqui falando sobre a opinião do Alimento Diário do dia, mas eu gosto de ler, para você ver tudo que está escrito, acompanhar na leitura do seu próprio Alimento Diário. Senhor Jesus, podia ler rapidamente para poder falar mais, mas não quero nem falar muito, nem falar pouco, mas falar aquilo que Deus quer para complementar a palavra. Senhor Jesus, espero que cada um tenha essa paciência de parar, ouvir, assistir o vídeo até o final, para que o Senhor possa nos dar mais discernimento e a gente poder caminhar juntos, Senhor Jesus. Então, depois eu vou fazer um vídeo ainda mais para frente, fazer um resumo de tudo que foi falado nessa conferência, que vai ser a próxima série do Alimento Diário, os próximos 6 meses, quando acabar esse Alimento Diário aqui, que vai ser o outro título, é Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, Senhor Jesus. Depois, mais para frente, eu vou mesclando um pouco essa palavra aqui e vou fazer um vídeo especial só para isso. Mas também, quem for assistindo os vídeos lá no site do Instituto ou no Mensagem das Conferências, vai perceber a palavra sendo mesclada com o Alimento Diário que a gente está lendo agora, Senhor Jesus, porque é uma palavra complementando a outra, Senhor Jesus. Mas o que toca hoje aqui, a gente se alimenta sem pressa da palavra, a palavra precisa ser bem digerida, a gente precisa ler novamente, ler versículo bíblico, voltar novamente, ver aquilo que te chamou a atenção, ler de novo, orar, buscar diante do Senhor, voltar outro dia, Senhor Jesus, ler sem pressa. A nossa agitação do dia a dia, é meio fast food, como o irmão botou aqui. A gente quer ler logo para acabar logo, ufa, cumpri minha obrigação, já acabou, tá ótimo, Senhor Jesus.
mas a gente precisa ler com atenção, como eu falou, né? Como se fosse uma pílula com muita vitamina, com multivitaminas. São várias vitaminas que a gente precisa para o nosso dia a dia, né, Senhor Jesus? Então a gente precisa absorver tudo isso, né, Senhor Jesus? A gente precisa de um pouco de calma, né, de poder tocar no Senhor, né, ó Senhor Jesus. Né, e Ele mostrou para nós aqui, né, o ponto alto aqui do capítulo 8, é mostrar para nós que Cristo é o Espírito. Né, o cristão que não percebe isso, não dá importância para a palavra, ele não progride, né, não progride no Evangelho, não progride sobre viver cristão, né, vai viver um viver superficial, um viver mundano, que se preocupa com as coisas do mundo, cumpre ali, vai na igreja, vai nas reuniões assim, para cumprir tabela e não tem muito crescimento. Né, ele vai receber boas informações, mas não recebe a revelação de Deus, né, não percebe quem é a pessoa de Deus. Né, então um dia ele pode simplesmente, né, não quero mais, vou buscar outra coisa. Né, ó Senhor Jesus. Mas o Senhor ele quer nos alimentar com a palavra, nos alimentar com Ele mesmo, né, com a sua própria vida, os próprios elementos da vida divina. Então a gente precisa dar atenção para isso. Né? E o versículo que ele botou para a gente ler e orar hoje, né, Romanos 5,10, que deu origem ao título desse alimento diário, né, salvos pela sua vida, mostra que tem aqui um divisor de águas, né, quando ele fala, né, que nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Senhor Jesus. Então mostrou ali o que o Senhor fez, né, no seu viver terreno ali, tudo que Ele cumpriu, né, ele como homem, né, como tocou ali na frente, ali, né, não era um super-herói, veio para ser Deus onipotente, fazer acontecer, não, Ele veio para ter um viver humano, né, experimentar, passar por várias situações, privações, né, Senhor Jesus, para hoje ser o nosso Consolador, hoje a gente poder tocar no Espírito, né, Senhor Jesus. Mas o versículo não acaba, ele fala, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então mostra a segunda parte, né? Então o Senhor morreu, mas Ele não ficou na morte, né? Ele se reconciliou com Deus, e agora por meio da vida dele, que vida é essa? A vida no Espírito, né? Ele se tornou o Espírito, né? Então é um Cristo ressurreto, né? Senhor Jesus, né? Um Cristo que passou por toda a situação, né? Todas as etapas que Deus precisava, né? Senhor Jesus, para hoje, né, se mesclar com o homem, para que o homem pudesse ter a vida de Deus e aí sim cumprir, né, aquilo que Deus quer. Por isso que fala esse termo, né, o Cristo pneumático, né, o Cristo é o Espírito, né, pneuma, né, no grego. Ó Senhor Jesus, né, mostrando que Cristo é o Espírito. Então nós precisamos ter essa percepção, cada filho de Deus precisa ter essa percepção, né, descobrir que Cristo é o Espírito, né, Senhor Jesus, né, e a gente aprender a usar o Espírito. A maioria dos cristãos não viu isso. Quando fala de Espírito, pensa logo no Espírito Santo, algo exterior e tal, né, Senhor Jesus. Mas nós precisamos perceber, né, que esse Cristo está dentro de nós. Muitos, quando falam da pessoa de Cristo, não falam de, né, aquele Jesus de Nazaré que vivia lá, fez lá, conta uma história a respeito de Jesus. Mas não, hoje o Senhor está dentro de nós com todas as experiências que Ele passou para nos ajudar a avançar mais, né, fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, então Ele teve, né, um viver humano, né, passou fome, passou sede, teve depressão, né, o mais alto estágio de depressão, né, fala que Ele ficou angustiado, né, para poder o quê? Entender, né, a natureza humana e também interceder por nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, então hoje, por isso que a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis, né, o Espírito é que faz tudo aquilo que a gente precisa, né, Senhor Jesus. Mas como Ele tocou aqui, né, a gente precisa tocar nessa palavra de maneira profunda, né, nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, Senhor Jesus. Porque hoje o homem ele é superficial, né, ele só está preocupado com as coisas exteriores, né, o quanto que ele tem, né, o que ele tem, se vai fazer isso, aquilo, se está bem assim, se está bem de um jeito, do outro, né, Senhor Jesus. Mas é como ele dá o exemplo aqui, né, Samuel quando foi, né, quando o Senhor falou para ele na casa de Jessé, né, que ia ungir o rei, né, um dos filhos de Jessé, ele olhou logo o mais velho, o mais bonito, fortão, né, saradão, né, ó Senhor Jesus, falou, é esse, né, é esse aí, né, é o melhor para Deus. O Senhor falou para ele, Samuel, Deus não vê como vê o homem, né, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, né, então o Senhor está preocupado com aquilo que está no nosso interior, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós também precisamos nos preocupar com isso, né? Tocar nas coisas mais profundas da Bíblia, né? Ler, desfrutar. Ó Senhor Jesus, né? E para isso a gente tem que ler.
né, como ele falou aqui na questão do córtex pré-frontal, né, pré-frontal mesmo, na fronte mesmo, é uma parte do cérebro que fica bem na testa, né, Senhor Jesus. Né, e ele mostra que esse córtex pré-frontal ele é ativado quando você lê. Quando você lê, você ativa o córtex, você está lendo, né, você não tem ali o reforço visual, não tem algo te mostrando, você tem que ir imaginando. Então o seu cérebro vai trabalhando, vai entendendo, vai interpretando o texto, né, Senhor Jesus. Então você vai lendo ali e aí você começa a interpretar o que você está ouvindo, o que você está vendo, né, Senhor Jesus. Né, e ali também mostra a sua identidade, suas convicções, tudo aquilo que você crê, né, quando o córtex frontal ele é ativado, né, Senhor Jesus. E hoje as pessoas, por não ter esse exercício, estão perdendo o discernimento, estão sendo facilmente influenciadas, né? Pessoas que começam falando da Bíblia, começam falando coisas boas ali e tal, e daqui a pouco viram para outra coisa, as pessoas não percebem, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E as pessoas são facilmente levadas, né, como um termo, né, que a gente usa, né, Maria vai com as outras, né, ora uma coisa, ora outra, né, Senhor Jesus. Né, eu mesmo já houve uma situação, né, que eu tendo comunhão com um pastor, ele começou a discordar de mim de várias coisas lá, quis discutir. Eu falei, não vou discutir, não quero discutir, você crê nisso? Amém. Né? Não vamos discutir, vamos bola para frente, né? Senhor Jesus. Né? E aí ele foi lá, e não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque isso é assim, isso é assado e tal, tal. Aí aconteceu, depois de um tempo ele foi demitido, né? E depois foi contratado como pastor de uma outra denominação. Né? E nessa denominação, né, a linha de raciocínio é muito parecido com a nossa linha de raciocínio. Aí quando eu cheguei e fui conversar com ele, ele já, não, eu concordo com você, sempre concordei. Né? Ó Senhor Jesus. Então ele estava ali, né, defendia uma coisa, depois defendia outra. Ele mesmo, não sei se ele tem as próprias convicções, ou se ele está ali só para falar o que é de acordo ali com certas práticas, certas coisas. Né? E o que acontece hoje com muitos cristãos, né? Às vezes ele está num lugar, aí se decepciona, acontece com uma situação, ou ele acha um outro lugar mais bonito e tal, aí ele chega, vai para esse outro lugar, só que lá às vezes ele ouve uma palavra contrária, ele mistura tudo, faz uma confusão na cabeça por falta de leitura, falta de discernimento da palavra. Né? Ó Senhor Jesus, né? Como eu já falei aqui no canal, eu falo várias vezes, não fica acreditando no que eu estou falando não, vai, procura na palavra, vai diante do Senhor, ora, né? Deixe com que o Senhor confirme essa palavra para você, né, Senhor Jesus. Né, mas como ele tocou aqui, né, hoje a gente vai perdendo essa capacidade, a gente vai deixando de raciocinar, de pensar nas coisas, de ler aqui, parar de raciocinar, de interpretar texto. Né. Hoje tem muitas pessoas com essa dificuldade, né, às vezes na leitura ali mudam uma vírgula de lugar, né, e interpretam tudo de qualquer jeito. Eu lembro um tempo atrás a gente estava lendo, né, um livro ali, né, até mesmo um elemento diário, e ali estava escrito, né, assim, né, hoje a nossa dificuldade é saber se relacionar com as pessoas. Então mostrando, evidenciando para nós temos essa dificuldade de nos relacionar. Mas aí a pessoa, na hora que foi ler, atropelou a vírgula com tudo, né, e aí ele entendeu o seguinte, que hoje nós não temos dificuldade de nos relacionar com as pessoas. Então você, ao ler um texto com o foco de que a nossa dificuldade é não saber, né, não saber se relacionar, e você lê o mesmo texto com o foco de que você não tem dificuldade de se relacionar, você vai entender coisas completamente diferentes. Né, Senhor Jesus, são visões totalmente opostas. Então vai causar uma confusão na cabeça. Então o texto vai estar todo o tempo ali afirmando para você a dificuldade, né, do relacionamento, e você na sua cabeça, você está lendo aquilo ali, tentando focar que a dificuldade não é o relacionamento, mas o texto está o tempo todo falando de dificuldade de relacionamento. Então vai ficar vai ficar embolado na cabeça da pessoa ali, tentando pegar aquele texto ali que está falando de uma dificuldade para dizer que não é dificuldade. Então a pessoa vai ficar dando voltas ali e no final não vai chegar a conclusão nenhuma, por causa de uma dificuldade de interpretar um texto, de ler um texto de maneira correta. Né, Senhor Jesus? Por isso você não deve ter preguiça, né, de parar de ler, para ouvir. Né, Senhor Jesus?
Eu mesmo ouço muitas opiniões diferentes, vejo muita coisa diferente, mas tudo levado diante do Senhor, né? Com discernimento, buscando esclarecimento no Senhor, né? Senhor Jesus. Né? Hoje a gente perde muito tempo, né? Assistindo vídeos, assistindo um monte de coisa, né? Lendo coisas que não edificam, que não vai te levar a lugar nenhum. Né? Hoje nós temos a revelação da palavra. Deus quer nos dar a revelação, quer nos dar uma direção na palavra. Mas hoje tem muitas pessoas que querem nos dar uma mera informação. Né? Informação não vai te levar a lugar nenhum. Vai gerar confusão. Muita informação acaba gerando confusão. Né? Senhor Jesus, porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa ao contrário. E aí? Né? Senhor Jesus, então a gente precisa aprender a ter discernimento, né? Levar as coisas diante de Deus. Né? Ó Senhor Jesus, procurar realmente coisas que edificam, coisas que nos deem direção, coisas que podem nos levar à prática, né? Principalmente no invocar o nome do Senhor, tocar na palavra de maneira mais sólida. Né? Ó Senhor Jesus, né? E ele deu a ideia que a gente lê individualmente, mas também lê junto, né? Lê junto com a família, né? Com o esposo, com o marido, né? Lê junto com a igreja, né? Fazer reuniões com os irmãos para leitura, né? Para a gente poder entender, né? Para a gente ler junto, né? Cada um tem ali uma porção que destacou a mais, né? E aí você vai ganhando um pouco mais, né? Senhor Jesus. Aí ele falou, depois de um tempo, você vai ter lido, né? Vários e vários livros, né? Livros espirituais, vai ter lido a Bíblia várias vezes, né? E quanto mais a gente lê, mais discernimento a gente vai ter, porque a gente vai exercitar, né? O córtex pré-frontal, né? O cérebro é como se fosse um músculo também. E quanto mais você exercitar, né? Melhor ele vai ser, né? Mais informação você vai ter, mais você vai ter informações ali para você poder comparar, né, com as coisas ali, e você até mesmo fazer perguntas, né? Perguntar não ofende, né? Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né, principalmente, né, aproveitar ali diante do Senhor e perguntar ao Senhor, né? Não só falar com Deus, mas também ouvir, né? Muitas vezes a gente não sabe como ouvir Deus, então a gente precisa o quê? Exercitar o nosso espírito. A gente vai falar mais aí durante essa semana, né, mais sobre o exercício do Espírito, né, Senhor Jesus, mas assiste a mensagem, exercita o seu Espírito, invoca o nome do Senhor, né, ó Senhor Jesus, né, e aí o Senhor vai te dar discernimento, vai te dar clareza, né, Senhor Jesus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, que o Senhor Jesus te abençoe, até o próximo vídeo, até mais, ó Senhor Jesus, amém.